né? E quem já é um estudo já repetitivo, já a gente apresentou ano passado. E lembrando que ele tem três tópicos, né? É uma trilogia que eu fiz, né? Então, nessa trilogia, hoje a gente vai estar apresentando o primeiro tópico dessa trilogia, né? Que a gente dividiu em três momentos, e ao longo de outros períodos a gente vai estar apresentando os outros momentos, mas no primeiro momento a gente vai falar da vocação, né, do chamado para a batalha espiritual. Segundo momento, a gente vai falar sobre treinamento, né, quais as armas, qual o treinamento. E no terceiro momento, a gente fala sobre o enfrentamento, né, sobre como você lidar com batalha espiritual de verdade na tua vida. Então, vamos lá, nossos objetivos, o que a gente tem pensado aí para isso, né? Conhecer qual um dos nossos focos, né? Conhecer a espiritualidade atuante em nossos dias. Não adianta, às vezes, a gente determinar a espiritualidade de um ponto de vista, de um foco, né? Que não esteja altamente aplicável, altamente prático. Né? Você tem uma coisa que o coaching traz muito gostoso, que eu acho, é a questão de ser tudo sempre muito prático. Né? Construir uma base bíblica coerente para as batalhas espirituais dentro de um contexto maior de guerra contra o mal. Né? Lembrar que a gente vai estar explicando nesse primeiro estudo a diferença entre guerra e batalha, e lembrar que as batalhas a gente está enfrentando no dia a dia, nesses trâmites. Conscientizar e capacitar os crentes para enfrentamento diário da batalha espiritual. Né? E engajar o povo de Deus na causa do Evangelho de Jesus. Então, é que eu tenho um gato aqui que está me ajudando, meu ajudante de serviço aqui, né? Um gatinho aqui lindo, maravilhoso, que está... Aí, fica do lado de cá. Aí. Né? Então, vamos lá. Primeiro tópico, a convocação. Tanto é que todos somos convocados. Né? Pergunta básica, né? Mas todo mundo já aceitou Jesus aqui, amém? Né? Então, se você já aceitou Jesus, o ato de aceitar Jesus, ele inserir, né? É o ato de dizer assim, olha, quando eu aceito Jesus, né, a gente tem uma expressão que foi deixada de lado por causa de coisas contra o militarismo, né? Mas as escrituras são claras em dizer que nós somos soldados de Jesus, fazemos parte de uma força, né, espiritual que vem de Jesus ou estamos inseridos nela. Então, numa igreja mais antiga, no pessoal mais aí dos anos 60, anos 70, falava-se muito nos soldados de Jesus. Nos anos 80, os corinhos, né? Nosso general é Cristo. Então, a gente teve um momento assim de imaginar. E agora, o que eu quero trazer claramente é que não tem opção de escolha. Ao aceitar Jesus, você é convocado para a batalha espiritual, você é convocado para estar presente nessa dimensão. Então, quando a gente fala em batalha e espiritual, né, a pessoa começa logo, e aí tem alguns erros aí durante essas histórias e as grandes mídias hoje, né, de pastores exibindo armas de verdade, fuzil, AK-7 e essas coisas todas aí de armas de verdade, né, ou armas físicas, né. O que eu quero dizer com você, na verdade, é que não é bem por aí. Eu quero trazer aqui a tua memória, quero trazer a tua concepção. Um texto que está em 2 Reis, capítulo 6, verso 13 a verso 17. Né? É um texto onde que o Eliseu, né, ele tá lá sendo perseguido pelo rei, e vai acontecer uma cena interessante. Então o rei disse, vão e descubram onde é que está o Eliseu, né, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra, um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, o servo de Elias, né, levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai, meu senhor, que faremos? Então Eliseu respondeu, não tenha medo,
porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Né? Olha, esse contato com o mundo espiritual, né? Esse contato com o que nós não podemos ver. Eu faço sempre muita questão de enfatizar na igreja, né? De que não é o que eu estou vendo, não é o sensório, não é o tangível só que está presente. Ao ato de um culto, eu me imagino, né? Eu gosto muito do texto de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, onde que você tem uma descrição de um culto imenso. Você começa com o trono de Deus, e aí vem os animais, os seres em volta, vem os anciãos, vem os anjos, vem os crentes, e no final do capítulo 5, até o fundo das profundezas do inferno, estão louvando a Deus. Né? Então você tem assim uma completude da coisa toda. Então, no ato de um culto, no ato de uma adoração, você tem um mundo invisível, um mundo que não é tangível, né, sensível aos nossos olhos, mas que está presente. Né? Então, eu sempre convido a igreja, na hora da adoração, a perceber que exércitos de anjos estão às nossas voltas. E quando eu digo isso, aqui no caso do Eliseu, né, eram os anjos que vinham para defender Eliseu, uma vez que as hostes do mal contra Eliseu já estavam materializadas em soldados de verdade. Né? Mas em outras situações, a gente tem também não somente a presença no mundo espiritual dos anjos de Deus nos protegendo, mas também dos malignos contra nós. Então, Efésios capítulo 6, verso 12, né, vai nos informar o seguinte, olha, né, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Então, assim, nas regiões celestiais. Então, o que eu quero trazer para você aqui profundamente hoje, assim, de uma maneira bem forte, né? É que o mundo espiritual, ele está na salvação, embora não é porque eu não vejo que não está presente. Veja lá com o servo do Eliseu. Né? O Eliseu orou, infelizmente Deus não me deu esse poder, né? Eu gostaria de ir na igreja e pedir a mesma coisa, Senhor, revela as pessoas que estão na igreja, né? O exército de anjos que estão junto conosco nessa adoração, como céu e terra estão ligadas nesse momento, numa adoração tão profunda. Né? Mas no dia a dia, na nossa luta, no nosso trâmite, as forças espirituais do mal, como diz Efésios 12, também estão disponíveis. Né? Então, não veja a coisa só com proteção dos anjos, né? Mas também você tem o ataque dos anjos do mal, porque eles querem te conquistar. Você que já tem Jesus no coração, ele não pode, a gente vai ver ao longo do nossos estudos, ele não pode te tocar, mas ele tem uma coisa que realmente para ele, é muito prejudicial para ele, chama-se intimidade com Deus. Toda batalha espiritual, ela é por causa da intimidade com Deus, e eu quero comprovar isso para você aqui hoje ainda. Né? Então, diante dessa situação de um mundo espiritual que não é sensível, que não é tocável, que não é possível eu fechar ele dentro de uma situação, eu quero colocar para você que nós estamos diante do mundo, né? Praticamente grande parte de vocês estão me vendo, me ouvindo agora nesse momento através de um celular, do smartphone, né, onde que o smartphone teve a grande mudança que o smartphone, que as mídias trazem para nós hoje, é a diferença entre o virtual e o real, né, onde que o virtual ganha forças do material, mas porque você está vendo, cria uma imagem, você vê, e aí você começa a entender que aquilo está materializado. Né? Eu tenho estado muito curioso com as plataformas
chamadas de IA, de inteligência artificial. Eu, pessoalmente, não concordo com o termo inteligência artificial, porque ainda não achei inteligência nenhuma. É um banco de dados muito grande que cataloga o que já está pronto, não cria nada. Inteligência é criar alguma coisa. Né? Mas as plataformas são imensas. E você pode, vendo um vídeo de exposição, um cara falando à beira de um lago bonito, com um monte de montanha em volta, um lugar lindo, maravilhoso. Achei que ele estava na Suíça, em algum lugar assim. Na verdade, ele estava dentro do escritório dele, com uma parede branca no fundo, o resto tudo era criado por IA. Então, nem tudo que a gente vê hoje, então a gente está nesse mundo da dificuldade, né? Onde que aquilo que é a realidade espiritual, que não é sensórico, que não é vivo, mas que existe, está de fato lá, mas eu não posso ver, não é muito crível. Aquilo que não existe, que é criado, que é feito pela informática, mas como eu posso ver, eu acabo acreditando. E creia, viu? Muito do que você está vendo na internet, muito do que você está absorvendo na internet, na verdade não existe, é fake, é criado, está lá para isso sim. Então nós temos hoje dois momentos, né? dois pontos. Entre o ceticismo, não acredito, não existe, né? Não de maneira nenhuma, e o fanatismo. Né? Aí isso é verdade absoluta, que está. Não sei quem é que lembra aí, tem alguns pastores aí, amados, queridos, que eu já conheço aqui pela mídia do MNO, né? Mas, olha, houve um tempo, lá nos anos 80, mais ou menos, quando começou a adentrar o mundo evangélico, a questão mais carismática, mais das renovações, né? Mas eu me lembro de gente expulsando o demônio aí, de cabo de guitarra que não funcionava, microfone que era tudo a cabo, né? Era tudo no cabo, né? Era tudo ligado a cabo, você levava choque, mexia, o cabo dava barulho, distorcia, as mesas ainda eram todas ainda muito analógicas, então tinha toda aquela coisa. E eu me lembro de gente expulsando o demônio, que a mesa não estava funcionando, que o cabo não estava funcionando. Me lembro, inclusive, de gente expulsando o demônio da barata que entrou, voou dentro da igreja na hora do culto. Né? Mas hoje em dia não tem mais essa dinâmica, a igreja hoje está no ar-condicionado, está fechado, a barata não entra mais, a mesa hoje em dia é digital, não tem mais esse problema, então a gente acabou entrando nessa tendência. Né? Então, duas coisas profundas. Uma é não acreditar na existência. O outro, como o C.S. Lewis diz, né? Eu gosto muito de um livro de C.S. Lewis, né? Que fala entre o tio, que é um diabo, e o vermelhido, que é um diabo novo, que está em experiência e que é designado a ganhar almas. Né? É uma história interessante. Mas nesse livro, o C.S. Lewis diz assim, ó, o outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e insalubre sobre essa temática. Né? Então, você tem aí os movimentos mais fanáticos. Então, eu quero buscar o equilíbrio, amém? Está comigo? Eu quero buscar o equilíbrio. Eu não quero nem trabalhar no mundo cético, eu creio que está aí, mas também não quero cair no fanatismo de achar de que tudo é culpa do demônio, tudo é culpa do diabo. Oi? Alô? Está me ouvindo? Está ouvindo, Jean? Sim, perfeitamente. É que deu uma queda aqui para mim. Né? Então, assim, olha, então eu tenho duas dinâmicas aí. Olha, uma, ignorar, relativismo. Então, porque às vezes eu tenho uma ideia mais cética, eu acabo ignorando. Então, daí vem o relativismo. Né? Eu acabo relativando tudo isso, né, que está assim, mais profundo. Né? Então, assim, uma coisa é assim, 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, deixa eu trazer para você aqui algum pressuposto que eu estou trabalhando e que eu creio que você que está aqui me ouvindo hoje acredita comigo. Primeiramente, eu acredito nesse mundo espiritual. Eu acredito que existem anjos e demônios. Tá certo? Por que eu acredito? Porque a base da reforma são as escrituras. E as escrituras dizem, falam deles. Então, assim, eu creio nesse mundo. Então, eu entro e acredito, então, você está comigo, eu estou partindo desse pressuposto. Eu creio, existe o mundo espiritual. E que o mundo espiritual é anterior à formação do mundo humano. Né? E vamos ver isso também.
A segunda coisa é que 1 Pedro 5,8 vai falar assim que esse mundo espiritual, embora ele não seja tocável, sensível para mim, ele está à minha volta. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, assim, muito profundo isso. Temos 2 textos bíblicos aí que vão dizer para nós que ele tem intenções, quais as intenções de Satanás. A intenção dele é clara, né? Quebrar a intimidade com Deus. Né? E ele anda como leão rugindo em derredor. Não sei se você já viu, mas eu também, como todo mundo, né, gosto dos vídeos curtos, né? Então você tem um desses vídeos curtos em que tem uma criança sentada é um local tipo um aquário, né, que está protegido, e o animal está no seu habitat natural por lá de fora, mas está protegido por um vidro muito forte, né? E aí tem uma criança sentada de costas para o ambiente, porque dá para ocupar alguma coisa. E o leão vê a criança de água, vem correndo para pegar. Né? E quando ele chega, tem o vidro, está protegido num vidro. Né? Eu peguei essa imagem porque eu me imagino assim. Né? Eu me imagino assim que Satanás ele ataca, ele tenta me pegar, mas eu estou protegido pelo Espírito Santo de Deus, porque eu já tenho Jesus no meu coração. Então, ele não pode me tocar. Mas ele pode tocar no meu entorno. Ele pode andar em volta de mim. Tá certo? A outra questão muito forte aí que vai rolar é a supervalorização, é o maniqueísmo, né? É atribuir tudo ao diabo. Mateus 22:29 vai dizer assim, olha, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E então, nós temos aí as várias coisas, né? Tem piadinha, pastor gosta de piadinhas, né? Mas tem aquele cara que diz assim, isso é culpa do diabo, culpa do diabo, culpa do diabo, foi o diabo que fez isso, foi Satanás que fez aquilo, e aí Deus chama o diabo e Satanás para prestar conta, no livro de Jó. Vem cá, Satanás, como é que é isso aqui? Senhor, eu estava gripado, eu peguei esse andaço de gripe que está passando por aí, eu peguei H1N1, né? Eu peguei a influenza, nem saí de casa hoje, Senhor. Né? Então, não confunda as coisas aí de supervalorizar. Né? A outra coisa que é muito comum na nossa cultura, que faz parte da nossa cultura, é que pessoas acham que Satanás é mais poderoso do que Deus. Eu conheço muita gente, né, que vem muito mais, porque tem mais medo do diabo, vem para a igreja muito mais por medo do diabo do que pelo amor a Jesus. Então, Jó 1,12, né? Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com ele, só não estenda a mão sobre ele, ou seja, Satanás, né, presta conta. No livro de Jó, mostra que Satanás presta conta para Deus e precisa da autorização de Deus para fazer qualquer coisa contra qualquer um, né, daqueles que são de Jesus. Né? Então, essa cosmovisão, né? O que, quando a gente vai interpretar esses textos bíblicos, quando a gente vai andar nessa dimensão do texto bíblico, né? O que é que permeia? Qual é a cosmovisão que está por trás do texto bíblico? Então, entender isso e a mudança de época, né? Nós temos que entender um pouquinho. Uma coisa, né, é entender que no período bíblico, até a idade, no período bíblico, né? Até a Idade Média, né? Quando o Galileu e o Copérnico vão questionar a ciência e a igreja com a ideia do mundo plano, do mundo único, e a Terra como centro do universo, né? Que se concebia que a Terra estava e tudo girava em torno da Terra. Né? Então, antes disso, como é que se concebia o mundo? Por mais que os gregos fossem inteligentes e tal, a ideia é que o mundo era tripartido. Né? Você já se perguntou, de forma assim, interessante, né, de mexer com nossos imaginários, você já perguntou por que anjo tem asa? Né? Por que anjo tem a asa dos pombos? Né? Tem uma asa para voar? A ideia é porque o céu está lá em cima. O anjo é mensageiro entre a terra e o céu. Para ele fazer esse percurso, ele precisaria de asa para voar. Né? Você notou que os anjos do mal perderam a asa? Né? As imagens que a gente tem culturais de Satanás,
É só proteína cultural, que mais tarde eu vou mostrar que isso não tem base bíblica, viu? Mas que ele é vermelho, e que ele tem um tridente na mão, e tem um rabo de rato pendurado, e o bicho é vermelho. É porque a ideia é que o inferno está no fundo, está embaixo da terra. O inferno está abaixo dos nossos pés, né? Então você tem a ideia desse mundo tripartido. O céu está lá em cima, né? O inferno, que é a morada de Deus, dos seus anjos, o inferno está lá embaixo. O inferno está lá embaixo e precisa de furar buraco para chegar até lá, né? Tem que entrar para dentro da terra, para o inferno, e o mundo humano está no meio, né? Essa ideia tripartida de 3 mundos distintos permeia o texto bíblico, de maneira geral, era o consciência humano das coisas que estavam, né? Então, até o fundo do inferno. Por que fala fundo do inferno? É a ideia que está para baixo, até os mais altos céus. É a ideia que o céu está lá em cima. Mas isso faz parte da cultura, né? Em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja um trono, soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele para ele. Então, entendendo dentro dessa dinâmica aí. Quando o Einstein, né, quando o Einstein faz a revolução da física, né, quando o Einstein traz uma maneira diferente de pensar a física, quando o mundo começa a entender a física quântica como realidade, né, uma coisa muito louca de entender a física quântica, ainda não está aplicável em quase que nada, mas já tem computador quântico rodando aí, mas está chegando para nós aí. O Einstein, ele trouxe essa interpretação de mundos, e ele trouxe a ideia de mundos paralelos. E isso tem influenciado, inclusive, a nossa cultura, a nossa maneira de ver. Né? Porque, por exemplo, quem assistiu os filmes aí, Ghost, né, O Outro Lado da Vida, quem assistiu aí vários filmes desses que falam entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, onde que mostra o mundo dos mortos andando paralelo com o nosso mundo, porém não visível a nós. Então, essa ideia de que o mundo paralelo está justaposto, né? Está colocado na mesma dimensão. Então, mudou-se essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo tripartido, para uma mudança de um mundo que fosse assim de realidades paralelas. Isso tem a base da física do Einstein, que cria esse mundo, cria essa ideia do mundo paralelo, né, onde que tem dimensões paralelas. O mundo que nós estamos aqui tem um mundo paralelo a ele, que não está na nossa dimensão. Então, só para você entender que essa cosmovisão, embora a gente tenha falado, embora estejamos aqui no mundo científico, do Einstein, etc., a maioria do nosso mundo interior, a nossa maneira de compreender e a nossa maneira ainda de falar e de expressar, ainda é a maneira tripartida do mundo anterior, da concepção. A Bíblia está permeada por isso. Então, é muito comum para a gente entender céu lá em cima e inferno lá embaixo. Então, isso foi profundo. E foi questionado, por exemplo, pelos astronautas, quando subiram, passaram das nuvens, chegou lá em cima, não viu nada. As sondas já tem sonda de construção humana conseguindo sair do nosso sistema solar. E, bom, e assim, o que os caras dizem, os ateus dizem? Não achamos nada. Não acharam nada mesmo. Mas é porque essa dimensão de interpretação da cosmovisão. Entenda bem, eu vou bater bastante com isso, com cosmovisão, porque aquilo que determina o que você acredita está diretamente conectado com a sua cosmovisão. Então, nós temos a realidade humana, a objetividade visível, tangível, tocável. Nós temos a realidade espiritual, que é onde eu estou construindo aqui, que é uma coisa subjetiva, invisível e, de certa forma, intocável. Né? Não é sensível, eu não posso pegar. Não dá para pegar um anjo, não dá para pegar. Mas eu creio que ele existe, eu creio que ele está lá, eu creio que Deus está nesse mundo e que esse Deus que é invisível, que é intangível, mas ele é sensível à minha fé. Então, a única maneira que eu acesso Deus é pela minha fé, porque eu creio nisso, né? É a minha fé que me leva lá, tá certo? Mas ele existe de verdade e a boa ou má notícia, né, que eu tenho para dar, a má notícia para alguns, né? Porque mesmo não acreditando, mesmo não tendo a fé, quando a morte vier, você vai estar no mesmo, embora você não creia. Não é o que você acredita que faz o que está lá, mas quando vai estar
sensível para isso lá. Então, pensando um pouquinho agora, ainda dentro dessa cosmovisão, eu quero falar da diferença de guerra e batalha. No nosso tema é batalha espiritual, não é guerra espiritual. Eu vou mostrar já já para você que a guerra espiritual ela começou antes do ser humano ser criado. Ela começou numa batalha no céu, como diz em Apocalipse 12, né, onde que Miguel vai expulsar Satanás do céu, muito antes do ser humano existir. Muito antes de ser criado, Deus ter criado o ser humano. Então, essa guerra, ela começou muito antes de você existir, amém? Você não estava ainda só nos pensamentos de Deus, essa guerra já tinha existido. Essa guerra vai continuar muito depois que você for para a glória com Jesus, porque essa guerra começou antes do Éden, né? E essa guerra vai terminar somente com a vinda de Jesus. E eu creio assim, somente a vinda de Jesus é que vai terminar nessa guerra. Então, a diferença entre guerra e batalha, a guerra é abrangência geral, a batalha é particular, a guerra afeta todos indistintamente, a batalha pessoal é individual, é com você, né? A guerra pode acontecer distante de você, na batalha em sua vida, em tudo que é seu, a guerra pode ter tréguas, a batalha nunca termina, é ininterrupta. O que eu estou dizendo com isso? É separando entre o plano de Deus, da salvação, o plano amplo de Deus, e a sua inserção, a sua vivência nessa guerra que é a sua batalha. Então, quando eu estou falando de batalha espiritual, eu estou trazendo para o campo do individual, para o campo seu. Então, vamos conhecer um pouquinho, né? Eu falei com você que essa batalha, essa guerra, conheceu muito antes da existência do ser humano. Vamos pensar um pouquinho. Se você pode ir com a sua Bíblia e quiser acompanhar, depois, se você quiser ler também, você vai receber o PDF desses slides, você pode conferir depois. Mas Ezequiel 28, de 12 a 19, né, é um texto que ele começa dizendo, de fato, você vai lá no verso 12, né, ele vai dizer assim que ele está falando, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então, assim, mas rei de Tiro é um indivíduo pessoal, né? É um rei, é uma coisa determinada na história. Mas ele começa descrevendo, depois ele diz isso, ele começa descrevendo esse rei de Tiro que não coincide com a ideia de uma pessoa física. Olha, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus. É possível o rei de Tiro ter estado no Éden? Então, assim, para mim, aqui, o primeiro texto que eu quero trazer no teu coração aí, esse texto de Ezequiel, ele vai mostrar a criação de Satanás, né, e depois dos seus anjos. Então, assim, ele é modelo de perfeição. Então, por isso que eu disse que aquela ideia de pensar no diabo vermelho, com um tridente na mão, é um pouco fora, né? Estavas no Éden, no jardim de Deus. Então, segunda coisa, foi criado, verso 13, verso 15. Então, de fato, Satanás de acordo com o texto de Ezequiel, Satanás é criação de Deus, né? Ele foi criado, ele é criatura de Deus, ele não é Deus, que é outra coisa que nós não vamos lidar com isso aqui, que é teologia sistemática, mas a outra coisa que tem é que a maioria das pessoas acredita em Satanás como Deus. Muitas pessoas não são monoteístas, são politeístas, porque creem que o diabo, Satanás, seja Deus igual a Deus. Aliás, essa era a intenção dele. Vamos ver já, né? A terceira coisa, no verso 14, é que ele era um dos querubins, ele era um dos que estavam mais próximos a Deus, tinha intimidade. O querubim é aquele personagem que está mais próximo de Deus, que tinha uma intimidade profunda com Deus, né? E aí, entendo assim, eu lido com o pessoal, eu cuido muito, se tem uma parte da igreja que eu cuido, assim, milimetramente, trabalhando junto, muito perto, são os grupos de louvores, porque Satanás fazia parte ele era um querubim que era responsável por essa dimensão. Então, entenda bem, é necessário todo mundo que mexe com louvor, todo mundo que está no mundo da adoração, porque Satanás, sabe, se ele derrubar alguém do mundo da adoração, tá certo? Ele derruba a igreja, ele derruba o ministério, ele derruba tudo junto. Então, aí é um ponto
muito sensível, porque ele era querubim, ele tinha intimidade com Deus, né? Aí até que acha nele iniquidade. Verso 15 em diante, acha nele iniquidade, violência, e ele acaba, então, na corrupção da sabedoria, tá certo, né? Ele acha tão sagaz e tão próximo que está, né? E aí o verso 17 vai dizer que Deus lança ele por terra, a gente vai ter a comprovação disso mais tarde, lá em Apocalipse capítulo 12, que é quando Miguel luta com Satanás e bota ele para a terra, né? Bota ele para fora. Um outro texto que eu quero trazer ainda nessa construção do adversário, você vê quem é o adversário, né? Está em Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14. Se você quiser abrir comigo aí, Isaías, capítulo 12, capítulo 14, verso 12 a 14. Né? Onde que vai dizer assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberavas as nações, tu dizias no teu coração, aí é o motivo da queda de Satanás, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Satanás, desde o princípio, ele quer ser Deus, ele quer estar no lugar de Deus. Então, você tem aí, quem é o adversário? Né? Claramente, quem é o adversário? O adversário é Satanás, como diz lá em Apocalipse 12, a gente vai ver ainda chegando lá, mas a gente vai ver que ele tem vários nomes, né? E eu gosto muito quando eu estou falando pessoalmente na igreja sobre batalha espiritual, e que as pessoas me trazem nomes, né? Nomes diferentes, né? Coisa ruim, Japiroto, o nome tem mais nome que não tem jeito. Então, mas o que eu deixar claro? Nessa batalha, a gente tem um adversário. E se tem uma coisa profunda que na nossa cultura de hoje, na nossa cultura midiática, na nossa cultura que tem tudo na ponta do dedo, é que Satanás tem se passado por normal, por tranquilo, né? Satanás tem se passado por normal, tranquilo. Deixa eu soltar um gato aqui, meu Deus. Vai. Satanás tem se passado por normal, por tranquilo, por aquilo que faz parte da coisa. Não é nada, isso não quer dizer nada. Então, é aí que ele pega. Então, vamos pensar um pouquinho. O campo, onde é que é a batalha? Então, pensamos um pouquinho, introduzimos, já determinamos, nenhum poder se estabelece sem o inimigo. Amém? Entende isso? Né, profundamente. Você talvez possa estar angariando na tua vida alguns fracassos pela incapacidade de determinar quem é o teu inimigo. E às vezes nós estamos atacando pessoas, né, achando que o nosso inimigo é fulano, é Beltrano, mas é hostes malignas usando o em redor contra você. Então, a gente já leu lá em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, onde é que está o nosso campo de batalha? O nosso campo de batalha não está na realidade tangível. O nosso campo de batalha está no mundo, como diz aqui no texto de Efésios, nas regiões celestiais. É aí que está o nosso campo de batalha. E como é que começou tudo isso? Se você vai acompanhando comigo aí, eu sei que a gente está correndo um pouquinho para dar dentro do tempo, mas andando comigo aí, olha, Apocalipse capítulo 12, que eu já venho falando, já venho introduzindo esse texto, que para mim é muito importante de entender o capítulo 12 de Apocalipse, né? O capítulo 12, ele narra para a gente, quando a gente construiu lá a ideia lá de Ezequiel, né, que a gente construiu como é que era esse adversário, o texto de Isaías, aí agora, com o texto de Isaías, ele disse, eu subirei ao mais alto céu e serei dono do mundo e eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso gera, e aí é para mim, se você não concordar, eu não tenho problema com isso, tá bom? Mas é como é a maneira que eu interpreto a Bíblia. Eu percebo que lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 para o verso 2, tem um hiato. O verso 1 tem uma definição como se fosse uma temática, o verso 2 tem um tempo diferente.
Então, para mim, entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, né, capítulo 1, verso 1, verso 2, tem esse texto de Apocalipse que diz o seguinte: estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 12, nós temos a narrativa da expulsão, a derrota de Satanás no céu, né, e a expulsão dele do céu. Ele não mora mais, ele não é mais querubim, ele não está mais direto, porque ele teve uma revolta. Então, o campo de batalha começa a muda de local, né? Você tem, se o campo de batalha ele era no céu, a primeira briga vai entre Miguel e está no céu, na medida em que Satanás e seus anjos são expulsos, ele é atirado, no final do versículo que nós estamos lendo, verso 9, ele é atirado para a terra e com ele os seus anjos. Né? Bom, estando na terra, né, vindo para a terra, lembra que essa dimensão em Apocalipse 12 vai criando a dimensão. Ele vai, então, perseguir a mulher, né, que aí você tem a figura da mulher em Apocalipse 12, né, que a princípio é Maria, que está grávida de um filho homem que vai dar à luz. O Satanás tenta ganhar a história, tenta tomar o lugar de Deus através de tomar o filho de Deus, né? Mas aí não vai dar certo, a mulher vai ser levada para o deserto, vai ser protegida, e aí Satanás vai ficar irado, ele não tem como tocar, ele está protegido. Né? Então, esse campo de batalha vai mudando. Ele vem, então a mulher também, essa mulher em Apocalipse, ela é interpretada por alguns, eu concordo, né? Como também a igreja. A igreja é a noiva de Cristo também. Então, você imagina, é uma imagem bem assim, rica de interpretação. Então, você vê na igreja, mesmo em Apocalipse, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você tem uma carta de João a 7 igrejas que estão em Apocalipse ali, que faz parte do grupo dele. E você vai ver que Satanás conseguiu tocar no entorno 7 igrejas. Tem influência dentro da igreja, então o campo de batalha que tinha sido no céu, o campo de batalha que foi atrás da mulher para tentar matar o filho de Deus que iria nascer. O campo de batalha agora tornou-se para a igreja, que também simboliza a mulher. Você vai perceber que nas 7 igrejas tem influência demoníaca, tem influência de coisa que não deveria ter. Então, aí muda. Se você continua comigo lá em Apocalipse, uma vez que ele largou a mulher, Apocalipse 12, 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra. E aí que você tem, se você tem uma Bíblia na mão, gosta de marcar, ou se está na digital, gosta de marcar também lá na digital, né? O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Quem é a descendência da mulher? A igreja. Quem é que está na igreja? Pode levantar a mão aí, eu estou na igreja. Tá certo, né? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Então, assim, quem é que Satanás quer pegar? Vai aí, me responde aí, quem é que Satanás quer pegar? Pode botar a mão no peito e bater assim, olha, ele quer você. Né? Por quê? Porque você está em intimidade com Deus. O que Satanás quer? O que a batalha espiritual traz? Ela quer quebrar a intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Porque ele tinha intimidade com Deus. E ele não consegue olhar para ninguém que tem intimidade com Deus e ficar satisfeito com isso. Né? Então, a intimidade com Deus é o alvo de Satanás quebrar da batalha espiritual. É a quebra da intimidade com Deus. Eu te convido a entrar na batalha espiritual para preservar a intimidade com Deus. E aí vem, agora quem é que é o alvo? Não é mais só a igreja, agora é pessoal, é individual, é a tua vida. Mas você já aceitou Jesus? Se você já aceitou Jesus, você tem uma blindagem, do Espírito Santo. Né? Mas você sofre as opressões de entorno. Pessoas vão te ferir, coisas, situações e pensamentos. Olha que coisa linda. Romanos capítulo 7,
verso 20 a 23, Paulo vai dizer assim, olha, mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Paulo, no capítulo 7, ele está num conflito interior, numa briga, numa luta interior, brigando consigo mesmo. Então, esse campo de batalha, se você perceber onde é que está o nosso campo de batalha, percebemos o adversário, é Satanás, por trás dele está, ele e as suas ordens estão por trás disso. O campo de batalha, que tinha começado no céu, veio para a terra, na terra veio para a igreja, na igreja chegou até a mim, até a você. Tá certo? Então, esse é o campo de batalha que nós estamos conhecendo e entendendo. Então, diante dessa dimensão, você tem um chamado. Você tem um chamado. Né? Romanos, capítulo 13, verso 11 e verso 12. E digo isso a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem o dia, vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Então, assim, trazendo isso para dentro de nós, né, onde que nós estamos, as armas da luz, a gente vai trabalhar num outro encontro, nosso segundo encontro, que é o treinamento, né, onde a gente vai trabalhar as armas e como isso resolveu. E o que eu estou focando hoje é que você é chamado a entrar nessa luta, amém? Eu estou dizendo para você hoje que você está convocado. Assim que você aceitou Jesus, você fez parte desse grupo. Você fez parte, você está dentro, meu amado. Não tem a coisa de que eu não faço parte, de que eu não estou aqui. Não importa onde você esteja, você faz parte nessa luta, porque qualquer intimidade que você tenha com Deus, você é alvo do ciúme, você é alvo da inveja de Satanás, que você tem intimidade com Deus e ele não. E ele era íntimo de Deus, e hoje ele quer lhe derrubar, porque ele lhe derrubando, ele traz com ele o nível que ele está de quebra da intimidade com Deus. Nesse chamado, né, Jesus tem alguma fala, Jesus tem Lucas 9,62, a questão do arado, né? Mas quem põe a mão no arado e olha para trás, né, não é apto, né? Ninguém põe a mão na arado e olha para trás, é apto do reino de Deus. Não sei quantos vocês aí lidam com o campo, conhecem a coisa do arado, né? O arado hoje é maquinalizado, né? O agro hoje é tudo maquinalizado. Mas naquele tempo que está falando isso, o arado era possivelmente puxado por animal e era só um dente, né, no chão. E se você perder o foco de onde você está fazendo, a lista sai, o buraco do chão vai fazendo todo torto, fica todo mal feito. Então, Jesus traz essa metáfora para nós, né, de quem põe a mão no arado, tá certo? Não tem aqui essa escolha. Você põe a mão no arado, se você aceita Jesus, você põe a mão no arado. Se você só não põe a mão no arado, como você não aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. Então, você está dentro dessa batalha, você está dentro dessa luta, né, do reino de Deus. Timóteo ainda usa, Paulo em Timóteo ainda usa a metáfora do soldado. Né? Às vezes eu brinco, às vezes quando eu estou em palestra mais assim, né? Não sei se aqui tem também, algum militar, alguém que trabalha no mundo militar. Né? Ele diz para nós, né, que seguinte, não dá para... Você imagina aí a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia. Imagina alguém que se dá para trabalhar na guerra de 8 da manhã às 5 da tarde. Dá para ser assim? Você entrar na guerra, agora peguei meu uniforme, vou lá, luto, atiro. 5 da tarde, acabou meu... Ei, você de lá aí, ó, acabou meu expediente aqui, agora eu vou sair da guerra. É assim? Não, né? Guerra é full time, 24/7, é full time, é todo o tempo. Então, Paulo diz para mim, um soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Amém? Então, eu quero trazer para você profundamente, né,
Quero estar contigo profundamente nessa dimensão e dizer assim, olha, nesse estudo de hoje a gente focou, o objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, no objetivo, nosso primeiro estudo de hoje, eu trouxe para você a fala da seguinte maneira, você é um soldado, uma soldado de Cristo, amém? Estamos focados, você e eu somos soldados de Cristo. E estamos nessa luta, quer você queira, quer você não queira. Nessa luta, ou você pode ser soldado de enfrentamento ou vítima de perseguição. Então, você pode escolher onde. Se você pega nas armas, luta, se defende de armas espirituais, está preparado, está na torre de oração, então vamos falar nas armas, quando a gente for falar das armas nos nossos próximos encontros, você vai perceber que as armas estão dentro do MLO, então você vai estar pronto para a batalha. Ou você pode estar se vitimando, não estando aí. Tem alguns livros, eu vou passar de boa para dar, até alguns livros que tem aí para você ver, aí eu comentando alguns livros que eu usei, que eu trabalho com eles. Você pode ver depois nos slides que você vai receber. E no nosso próximo encontro, é aí, ó, o treinamento da resistência. Mas esse é para o próximo encontro que você vai estar contigo. Contigo, Edgar.